O Templo de Salomão, o portal divino que desafia o tempo. No coração pulsante de Jerusalém, 3 milênios atrás, erguia-se uma construção tão extraordinária que sua aura sagrada ainda fascina a humanidade, o lendário Templo de Salomão. Mais do que um simples edifício religioso, este santuário representava um verdadeiro portal entre o mundo terreno e o divino. Suas paredes revestidas de ouro puro refletiam não apenas luz, mas a própria glória celestial. No seu interior mais sagrado, protegida por querubins dourados, repousava a Arca da Aliança, o objeto mais enigmático e poderoso do Antigo Testamento, contendo as tábuas originais dos 10 Mandamentos. A construção deste templo, ordenada pelo rei Salomão, o mais sábio governante da história bíblica, está envolta em mistérios que transcendem a compreensão humana. Antigas tradições judaicas, registradas no Talmud e em textos cabalísticos, afirmam que forças sobrenaturais participaram ativamente de sua edificação. Dizem que Salomão possuía um anel mágico que lhe permitia controlar demônios, obrigando essas entidades a trabalhar na construção. As pedras teriam sido talhadas com perfeição sobrenatural pelo Samir, uma misteriosa substância ou criatura capaz de cortar qualquer material sem fazer ruído, cumprindo assim a ordem divina de que nenhum som de martelo fosse ouvido durante as obras. Porém, em 586 a.C., o esplendor do templo encontrou um fim trágico quando os exércitos babilônicos de Nabucodonosor II invadiram Jerusalém. As chamas consumiram a construção sagrada, os tesouros foram saqueados e o paradeiro da Arca da Aliança transformou-se num dos maiores mistérios da humanidade. Algumas teorias sugerem que profetas a esconderam em cavernas secretas sob o monte do templo. Outros acreditam que foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada na igreja de Santa Maria de Sião. Há ainda quem afirme que ela foi destruída ou levada para o céu. Este mistério alimenta até hoje as buscas de arqueólogos, as especulações de teólogos e os rituais de sociedades secretas como a maçonaria, que incorporou os símbolos do templo em suas cerimônias. A própria possibilidade da construção de um terceiro templo em Jerusalém permanece como uma das profecias mais discutidas no mundo judaico-cristão, com implicações que ultrapassam o âmbito religioso e adentram a geopolítica mundial. O Templo de Salomão, portanto, não é apenas uma relíquia do passado, mas um símbolo vivo que continua a inspirar, questionar e desafiar nossa compreensão da história, da fé e do próprio divino. Sua história, entre a glória da construção, o drama da destruição e a esperança da reconstrução, encapsula a jornada espiritual da humanidade em sua busca pela conexão com o transcendente. A construção do Templo de Salomão, o ápice da aliança divina. No século X a.C., o rei Salomão, filho de Davi, o mais sábio governante de Israel, recebeu uma missão divina: edificar a morada terrena de Deus. Escolheu como local sagrado o Monte Moriá, onde séculos antes seu ancestral Abraão havia demonstrado fé absoluta ao dispor-se a sacrificar seu filho Isaque. Neste solo santificado, ergueu-se uma das construções mais extraordinárias da antiguidade, o primeiro Templo de Jerusalém. Durante 7 anos de trabalho ininterrupto, 968-961 a.C., os melhores artesãos do reino, auxiliados por especialistas fenícios, transformaram materiais preciosos em uma obra de devoção sem igual. Ouro puro da Arábia revestia paredes e objetos sagrados. Cedro aromático do Líbano formava estruturas resistentes. Pedras perfeitas, talhadas com precisão sobrenatural, encaixavam-se em silêncio, cumprindo a ordem divina de que nenhum som de martelo perturbasse a construção, um rei 6 horas e 7. O templo não era mera arquitetura, mas uma manifestação física da aliança entre Yahvé e seu povo. Seu projeto seguia especificações celestiais detalhadas, com 3 espaços sagrados que refletiam níveis de santidade: o pátio dos sacrifícios, onde o povo se reunia; o lugar santo, com seu candelabro de ouro de 7 braços, menorá; a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso; e o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança repousava sob as asas de gigantescos querubins dourados. Esta construção marcou o zênite do reino de Israel unificado, transformando Jerusalém no centro espiritual do mundo judaico. Salomão consagrou o templo em uma cerimônia emocionante, quando a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 7:1-3. Por quase 4 séculos, até sua destruição pelos babilônios em 586 a.C., o templo permaneceu como símbolo eterno da presença divina entre os homens, um legado que, 3 milênios depois,
continua a inspirar fé, arte e busca pelo sagrado. A arquitetura sagrada do Templo de Salomão, mistérios e simbolismo divino. O Templo de Salomão representava a materialização de um projeto divino, descrito com impressionante precisão no Livro de Reis. Sua estrutura meticulosamente planejada dividia-se em 3 espaços sagrados, cada um com função específica no culto a Yahvé. O pátio externo, área acessível aos fiéis, era o palco dos sacrifícios rituais, onde o cheiro de carne queimada e o vapor das ofertas ascendiam continuamente aos céus. No lugar santo, espaço reservado aos sacerdotes, 3 objetos de extraordinário valor simbólico chamavam a atenção. O majestoso candelabro de ouro, menorá, com seus 7 braços, representando a luz divina. A mesa dos pães da proposição, com 12 pães simbolizando as tribos de Israel. E o altar de incenso, cuja fumaça aromática representava as orações do povo elevando-se a Deus. Porém, o coração do templo era o Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do judaísmo. Separado por um véu imponente, este cubo perfeito abrigava a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei. 2 querubins dourados, com asas estendidas, protegiam o propiciatório onde, segundo a tradição, a presença divina, Shekinah, se manifestava. Apenas o sumo sacerdote podia adentrar este espaço, e somente uma vez ao ano, no Yom Kippur, dia da expiação. As lendas que cercam sua construção são tão fascinantes quanto sua arquitetura. O Talmud e textos místicos judaicos sugerem que Salomão possuía conhecimentos sobrenaturais. O Samir, uma misteriosa substância ou criatura capaz de cortar pedras com precisão sobrenatural, teria sido usado para talhar os blocos do templo. Outras tradições falam que Salomão controlava demônios através de um anel mágico, obrigando-os a trabalhar na construção. Disse que as pedras eram preparadas em silêncio absoluto, sem o ruído de martelos, cumprindo a ordem bíblica de que nenhum fel se ouvirá na casa enquanto ela estiver sendo edificada, Reis 6:07. Esses elementos místicos revelam como o templo transcendia sua função religiosa, tornando-se um símbolo da conexão entre o mundo material e o espiritual. Cada detalhe arquitetônico, desde as proporções perfeitas até os materiais preciosos, carregava significado teológico profundo. O templo não era apenas uma construção, mas uma representação microcósmica do universo e da relação entre Deus e seu povo, cujos mistérios continuam a fascinar estudiosos, se fiéis 3 milênios depois. Destruição e o tesouro perdido. Mas toda essa glória teve um fim trágico. Em 586 a.C., os babilônios, liderados por Nabucodonosor II, invadiram Jerusalém, queimaram o templo e levaram os judeus como escravos. Os tesouros de Salomão foram saqueados e a Arca da Aliança desapareceu para sempre. Até hoje, ninguém sabe ao certo seu paradeiro. Alguns acreditam que ela foi escondida em cavernas sob Jerusalém, outros que está na Etiópia. E há quem diga que ela simplesmente foi destruída. O que sabemos é que o Templo de Salomão se tornou um símbolo do que foi perdido e do que ainda pode ser recuperado. Legado e reconstruções. Anos depois do exílio, os judeus reconstruíram o templo, conhecido como o Segundo Templo, que foi ampliado pelo rei Herodes. Mas em 70 d.C., os romanos o destruíram, deixando apenas um vestígio, o Muro das Lamentações, até hoje o local mais sagrado para o judaísmo. Curiosamente, no século XXI, uma réplica gigante do Templo de Salomão foi construída em São Paulo pela Igreja Universal do Reino de Deus, mostrando como essa história ainda fascina milhões de pessoas. O Templo de Salomão, entre a história e a profecia. Mais do que uma relíquia arqueológica, o Templo de Salomão permanece vivo no imaginário coletivo como um símbolo de sabedoria e mistério. Sociedades secretas, como a maçonaria, incorporam seus elementos em rituais e alegorias, transformando-o em um arquétipo da busca pelo conhecimento sagrado. Suas colunas, chamadas Boaz e Jaquim, e a lenda da palavra perdida são centrais na tradição maçônica, representando a jornada espiritual do homem em direção à iluminação. Enquanto isso, arqueólogos continuam a investigar vestígios do primeiro templo em Jerusalém, buscando provas concretas de sua existência. Mas, para além da ciência, o templo também habita o domínio da profecia. Muitos acreditam que sua reconstrução, um terceiro templo, marcará o fim dos tempos, conforme previsões bíblicas e escatológicas. Esse debate envolve não apenas questões religiosas, mas também políticas,
já que o local onde ele deveria ser erguido hoje abriga o Domo da Rocha, um dos santuários mais sagrados do Islã. Será que um dia veremos o Templo de Salomão ressurgir? Seja como realidade física ou símbolo eterno, sua história continua a desafiar nossa compreensão do passado e a moldar visões do futuro. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as curiosidades do mundo curte, compartilha e já se inscreve no canal para não perder nossas próximas descobertas. Te aguardo no próximo vídeo.